Imagine acordar às 3 da manhã com o som de sirenes rompendo o silêncio. Você corre até a janela. O céu está escuro, mas dezenas de feixes de luz varrem o horizonte. Em segundos, uma rajada de tiros explode no ar. A cidade parece estar sob ataque, mas não há aviões, nenhum som de motores, nenhuma bomba. Apenas um inimigo invisível e um medo que nunca foi explicado. A história se passa em 1942, mas não da forma como é contada nos livros. O que você vai ouvir agora são os fragmentos esquecidos, as versões que nunca chegaram às manchetes. Relatos de pessoas comuns, comunicações internas que desapareceram e uma série de coincidências que apontam para algo muito maior. Era uma época de paranoia, mas algo naquela madrugada fez os alarmes soarem com força demais. E por tempo demais. O primeiro sinal veio de uma estação de rádio militar próxima à costa. Os operadores não estavam preocupados. Era comum que interferências aparecessem. Mas naquela noite, os ruídos não paravam. Pareciam codificados. Quando os radares detectaram um movimento não identificado, a Força Aérea foi acionada. Mas não havia confirmação visual. Ainda assim, às 3 horas da manhã, as ordens eram claras. Abrir fogo. E foi o que fizeram. Mais de 1000 tiros foram disparados em direção ao céu. A cada explosão, os moradores acreditavam estar sendo bombardeados. Mas não havia nada caindo, nada sendo atingido, nenhum impacto. Apenas o som da própria defesa lutando contra o escuro. Alguns soldados juraram ver algo, uma forma alaranjada pairando. Outros disseram que o céu estava limpo, mas uma coisa era certa. O pânico tomou conta. Linhas telefônicas congestionadas. Famílias inteiras fugindo. Pessoas relatando quedas de objetos brilhantes em quintais. Ambulâncias recolhendo feridos. Mas nenhum por ataque aéreo. Tudo aconteceu em completo blackout. Os únicos sons eram tiros e gritos. Uma foto foi tirada naquela noite, não a famosa dos jornais. Uma outra. Nela, aparece uma forma esférica, refletindo os feixes de luz como se fosse feita de vidro ou metal líquido. Essa imagem desapareceu dos arquivos dias depois. Nunca mais foi localizada. Dizem que o negativo foi apreendido por homens sem identificação e que o fotógrafo, um civil, nunca mais falou publicamente. A explicação oficial foi rápida. Falso alarme. Um balão, talvez. Nervosismo coletivo. Mas documentos internos que vieram à tona décadas depois mostram outra realidade. Mensagens interceptadas mostram que o exército considerou retaliação imediata, mas foi contido por um alerta mais grave. A tecnologia avistada não corresponde a nenhuma força hostil conhecida. E então, silêncio. Alguns estudiosos acreditam que o evento foi real, mas não causado por inimigos externos, e sim por um experimento interno. Um projeto ultra-secreto para testar o controle de percepção em grandes cidades, usando sons, luzes e radiação de baixa frequência para simular uma invasão. Outros defendem que a tecnologia envolvida não era humana. Testemunhas militares relataram que os projéteis pareciam ser absorvidos no ar, que os alvos mudavam de posição sem se mover, e que os radares continuaram registrando atividade mesmo após o cessar-fogo. Uma teoria diz que a cidade foi sobrevoada por um drone de observação não terrestre que respondeu ao ataque, com silêncio absoluto. Dias antes do incidente, pescadores haviam relatado luzes estranhas perto da costa. Semanas depois, sinais de rádio de origem desconhecida foram interceptados por bases em Nevada e no Canadá. Nenhum desses fatos foi relacionado oficialmente, mas todos ocorreram em torno do mesmo eixo, o sul da Califórnia. Nenhuma nave caiu, nenhum inimigo foi encontrado, nenhuma explicação satisfatória foi dada. Mas naquela noite, mais de 1.400 tiros foram disparados, contra algo que nunca foi visto de perto e que nunca mais voltou. Até hoje, a batalha contra o céu permanece sem resposta. Mas a pergunta persiste. O que fez uma cidade inteira abrir fogo contra o nada? E você, acha que Los Angeles foi palco de um experimento?
Ou de um contato que nunca deveria ter acontecido? Comenta sua teoria aqui embaixo, deixa o like e se inscreva no canal. Aqui, os mistérios não são ignorados, eles são investigados. A madrugada de 25 de fevereiro de 1942 começou com um ruído constante. De acordo com os relatos, vinha do mar. Moradores de Long Beach, na Califórnia, ouviam sons metálicos saindo do oceano, mas não prestaram atenção. No dia anterior, Los Angeles já havia sido alertada sobre possíveis ataques japoneses. E a população, ansiosa, atribuía qualquer barulho a invasores. Naquela noite, o nervosismo era tanto que as sirenes de alerta tocaram por engano. As pessoas correram para os abrigos, mas logo voltaram. Não havia ataque, era só mais um falso alarme. No dia seguinte, porém, o desconforto continuou. Por volta das 3 horas, um novo chamado entrou no posto de observação de Long Beach. Haviam sido detectadas 3 naves aéreas em altitudes variáveis entre 1.800 e 3.000 metros. A Força Aérea de Los Angeles foi avisada, mas o incidente não era considerado prioritário. Os radares militares não conseguiam confirmar a presença de aeronaves. Era possível que o sinal de colisão se tratasse de um erro. Às 3h30, novas sirenes. Na base de Las Saadas, o Major Charles McCarthy observava os painéis do radar. Tinha 36 anos e lutava na Segunda Guerra Mundial desde o início. Naquele dia, ele viu algo que o deixou intrigado. Não era um grupo de aviões. As posições dos pontos luminosos não se alteravam, eram fixos. McCarthy alertou o tenente Harold Alexander, chefe do posto de observação de Long Beach, para que mantivesse contato visual. Alexander confirmou a visão do colega. Seus instrumentos marcavam uma grande anomalia. Eram esferas, não eram como balões, pois se moviam contra o vento. Viram-se girando, me pareciam máquinas voadoras. Às 4 horas, um grupo de 20 caças P-40 era ordenado a subir no céu. A missão era simples, verificar a situação. McCarthy tentava manter o contato visual com os alvos, mas eles desapareciam. Os pilotos retornaram sem respostas. O major estava frustrado. Ele viu os pontos luminosos se moverem, girar, pairar e desaparecer. Mas quando os caças se aproximaram, nada ali estava. Era como se os objetos tivessem se desmaterializados no céu. Os pontos luminosos que lá estavam desapareceram em segundos. Para os militares, pareciam seres extraterrestres. De repente, o major via algo descendo no céu. Era algo brilhante. Tinha um reflexo, como se fosse feito de metal ou vidro. A Força Aérea o observava e tentava decifrar o que era. O objeto se movia em direção à Bahia. McCarthy viu-o pairar por um momento, como se estivesse pronto para pousar, e então explodiu em chamas. Ele olhava atônito o objeto desfazer-se em pedaços, incendiado pelas costas do navio. De repente, um chamado entrou no posto de Long Beach. O objeto havia caído no mar. Havia um risco de incêndio. Era preciso agir rápido. As embarcações partiram para resgatar o objeto, mas não encontraram nada. No dia seguinte, os jornais publicariam uma única frase: um balão foi encontrado. Suas origens são desconhecidas. McCarthy via uma aeronave no céu e os jornais falavam de um balão. Ele sabia que o que havia visto não era um balão. Sabia que não era um avião, porque ele próprio havia atirado nele. Os militares não sabiam o que responder à população. Os jornais não sabiam o que publicar. E o que explodiu no céu da Califórnia naquela madrugada permaneceu um mistério. A Batalha de Los Angeles de fevereiro de 1942 foi o maior ataque aéreo da história dos Estados Unidos. Ataque que chocou o mundo. Os jornais estampavam manchetes com o título Invasão Japonesa. Imagens de uma cidade em pânico, sirenes tocando, aviões caindo em chamas. E você, acha que Los Angeles foi palco de um experimento? Ou de um contato que nunca deveria ter acontecido? Comenta sua teoria aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal.